Bom, galera, então agora a gente vai implementar a função insert, beleza? A função insert, basicamente, ela funciona mais ou menos do mesmo jeito da erase, só que ao invés de a gente excluir, a gente vai inserir um nó na posição que a gente passar, beleza? Então vamos excluir aqui essas linhas de teste. Então vamos definir aqui o cabeçalho da função insert. Ela não vai retornar nada também, né? Então a gente vai passar aqui o ponteiro para a lista e a gente vai passar um índice, certo? A gente quer inserir nesse índice, mas além disso a gente tem que passar o quê? A gente tem que passar um data node, certo? Data node, data. Então a gente quer inserir na lista tal, o dado tal, na posição tal, beleza? Então a gente vai fazer isso de que forma, né? Então como vai funcionar a função insert? Vamos supor que eu queira inserir esse nó aqui na posição 1. Primeiramente eu teria que ter o índice para a posição que eu quero, né? Eu precisaria ter uma referência para o nó na posição 1. Isso a gente consegue com atpos e a gente também precisaria ter uma referência aqui para a posição anterior àquela que eu quero inserir, certo? Porque a gente precisa ligar essa lista de alguma forma. Então, o que a gente faria basicamente seria o seguinte: tendo o nó na posição que eu quero inserir e na posição anterior a que eu quero inserir, eu simplesmente mudo aqui o próximo nó da posição anterior a que eu quero inserir, aponta para o novo nó, né? E o próximo nó do novo nó que eu inseri seria o nó no índice que eu inseri, beleza? Então assim a gente consegue ligar o nó na lista, certo? E também, né, a gente precisa verificar se a gente está inserindo na primeira posição. Se a gente estiver inserindo no lugar do primeiro nó, ou seja, no nó cabeça, a gente simplesmente dá um push nesse nó aqui. Porque se a gente tentasse recuperar o nó anterior ao nó de índice 0, né, ou seja, se meu índice que eu quero inserir é o índice 0, quer dizer que eu quero fazer simplesmente um push, beleza? Então a gente verifica isso também nessa função, ok? Então vamos implementar isso aí. Aqui embaixo da função erase, né, a gente pode vir aqui, escrever void insert. A gente passa o ponteiro aqui para a nossa lista. E a gente passa um data node data. E a gente passa um inteiro referente ao índice que a gente quer inserir, certo? Bom, primeiro a gente vai verificar se o nosso índice é igual a 0. Se ele for, simplesmente a gente dá um push na lista no data, com esse data aqui, beleza? Então a gente vai chamar o push e a gente vai inserir na posição 0, beleza? Caso contrário, a gente vai ter que tratar aqui dentro mesmo, né? Então, se por um acaso o nosso índice não for 0, a gente precisa recuperar o nó da posição que a gente quer inserir. Então, a gente vai ter node, né? A gente vai ter uma referência, né? Um ponteiro, que eu vou chamar de current novamente, que vai receber o retorno da função atpos. Aqui eu vou passar a list e vou passar o meu index, certo? E eu vou pegar o nó anterior ao índice que eu quero inserir, que eu vou chamar de previous, que vai receber atpos da list index -1, beleza? Então a gente vai ver se o current é diferente de null, certo? Porque pode ser que eu queira inserir numa posição que não tenha um nó ali, né? Então vai ser inválido. Eu vou verificar se o current é válido, né? Se ele é diferente de null. E aí sim eu vou pegar o previous referente ao índice que eu passei. Fazendo isso, o que eu tenho que fazer basicamente é o previous tem que apontar para o novo nó.
né, que a gente não criou esse novo nó. Como a gente cria o novo nó? Node, estrelinha, como a gente pode chamar ele? New node igual node. A gente precisa alocar a memória, né? Então a gente vai usar o malloc aqui, size of, e aqui a gente coloca node. Opa, node. Beleza, a gente alocou o nosso nó e ele tem esse nome new node aqui. E new node traço data recebe o dado que a gente passou aqui, certo? Data. Então, previous traço next vai ser new node. New node traço next vai ser o nosso current. Então, basicamente é isso, certo? A gente aloca o nó, a gente coloca o dado que a gente passou aqui dentro do nosso nó, a gente faz o anterior, o próximo do anterior vai ser o novo nó, e o novo nó ponto próximo vai ser o nó do índice que a gente especificou, beleza? E se a gente tiver no índice 0, a gente simplesmente dá um push. Se por um acaso isso daqui for inválido, o atpos já vai tratar para a gente, beleza? Então vamos tentar rodar isso. E aqui eu já estava esquecendo, né, pessoal? A gente também tem que incrementar o tamanho da nossa lista, porque a gente adicionou um nó aqui. Então basta a gente escrever aqui list-size mais. Agora sim a gente pode tentar rodar. Vamos tentar dar um insert. Primeiro vamos imprimir aqui, né? Vamos executar o programa, vamos ver se a gente não errou nada. Ele compilou. E a nossa lista tem 2, 10, 9 e 5, né? Vamos tentar inserir aqui, depois do 10, né? A gente vai inserir o 11. Então seria na posição 0, 1. Na posição 2 aqui a gente vai inserir o número 11, certo? Então, insert. Então, para a gente inserir, né, o número 11, a gente tem que alterar o data id igual a 11. E aqui a gente dá um insert na lista data na posição 2. E aí a gente imprime novamente a nossa lista. Então, tá aqui 10, 11, beleza? Se a gente tentar inserir na posição 0, ele vai chamar a função push, vai colocar o 11 aqui na frente. Se a gente colocar uma posição inválida, ele vai falar índice inválido e não vai inserir. Beleza? Se a gente colocar uma posição maior aqui do que a da lista, ele não vai inserir. Se a gente colocar, por exemplo, qual o tamanho da lista, 1, 2, 3, 4, se eu colocar o índice 4 aqui, ele também não vai inserir, porque quem faz o tratamento disso, né, na verdade é o atpos. Opa, que eu esqueci, né? Eu vou passar o índice 3 aqui. E ele insere no final, né? 0, 1, 2, 3, ele insere aqui no final, no lugar do 5, e joga o 5 para a direita, beleza? Então, essa é a função insert. Ele vai inserir um nó numa posição que a gente especificar da lista.